Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos para mais uma pausa para reflexão. Ao escolhermos a temática de hoje, pensamos nas inúmeras pessoas que nos procuram pelo Facebook da casa, pelos contatos que tem com pessoas que frequentam, buscando terapêuticas. Isso sempre aconteceu, na verdade, é um processo que nós temos continuamente. Até comentava há pouco com alguns irmãos que muitas vezes nós não temos nem o número exato de quantas pessoas estão vinculadas nos nossos trabalhos de paz e à distância, que são as preces, e é justamente por esse aspecto, principalmente nesses tempos em que estamos distanciados fisicamente, que nós vamos refletir sobre as questões do passe. Ora, hoje se estuda muito o efeito do passe como uma terapêutica possível. Inclusive, alguns pesquisadores da área médica, há muito tempo, tenho até aqui um registro de uma reportagem que está na internet, se os irmãos quiserem procurar, sobre a eficácia do passe, né? Neste caso, esses irmãos estão pesquisando desde 2015, essa reportagem é de 2015, 8 médicos da Associação Espírita de Médicos de Botucatu reuniu para fazer uma pesquisa que teve início em 2014, que está em fase de desenvolvimento, estava em fase nessa época na Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e o médico infectologista Ricardo de Souza Cavalcante. A inspiração para a pesquisa, diz ele, surgiu de um outro grupo de médicos de São Paulo que iniciou um estudo sobre a eficácia de uma técnica semelhante, o chamado Reiki, que é de origem japonesa, que aliás é uma pergunta que muitos fazem, se o Reiki é uma prática espírita. É uma prática de outra origem, né, de origem japonesa, então é uma prática da cultura oriental. Mas o que nos passa? Que se a própria medicina está buscando como um recurso, as pessoas que são voluntárias nessa pesquisa, elas precisam ter alguns critérios, e nenhuma delas, na verdade, é convidada a abandonar algum tratamento, mas elas precisam estar dispostas a responder a alguns critérios. Bom, o que é o passe, né? O passe é a transmissão de energias que utiliza a imposição de mãos, e que nós chamamos de passe espírita ou fluidoterapia, e que agora a gente até não usa o nome fluidoterapia correntemente, para não confundir com uma técnica que é aplicada pela medicina, inclusive pela medicina veterinária. Mas nós falamos de passe, vamos simplificar com a palavra passe. O que é o passe? Se nós considerarmos que ele parte do princípio de ser imposição de mãos, nós vamos lembrar de Jesus, quando trabalhava com imposição de mãos, ok? Mas e quando nós estamos nesse distanciamento? Como receber o passe no distanciamento? Algumas pessoas participam do que nós chamamos da reunião de radiação, que é uma reunião feita para que as pessoas possam, reunidas, orarem pelas pessoas que estão necessitando a distância. Qual é o princípio dessa reunião? Né? Há uma questão no Livro dos Espíritos que diz assim, o espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa, irradia por todos os lados. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. E podemos perceber então que essas pessoas que se reúnem, elas unem as suas melhores qualidades, aquilo que tem de possibilidade, para auxiliar à distância aqueles que estão precisando. Por isso que nós chamamos de reunião de irradiação. Irradiar, mandar raios, mandar energias. Qual o papel, então, da vontade nessas vibrações? A vontade é a gerência esclarecida
e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ora, se nós temos esta esclarecida e vigilante gerente chamada vontade, ela que vai coordenar os setores da ação mental, de que forma nós vamos conduzir aquele pensamento. Ela, a vontade, é o leme de todos os tipos de forças incorporadas ao nosso conhecimento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Esses apontamentos sobre a vontade e seu papel estão em Pensamento e Vida, uma obra de Emmanuel, pela psicografia do Chico. Se nós temos essa junção desta vontade que nos sustenta a harmonia, nós vamos entender como funciona esse processo. Pois bem, as pessoas nos trazem, às vezes através hoje do WhatsApp, nossa casa, logo em seguida nós teremos o WhatsApp institucional para que a gente possa dar conta de atender essas pessoas que nos buscam, para que a gente possa coordenar um trabalho muito detalhado, porque temos que ter o nome da pessoa, mas principalmente nós precisamos ter o que eu chamo de ponte, que eu já citei outras vezes para vocês. O que eu chamo de ponte? Como que nós vamos fazer que este passe chegue até a pessoa? Imaginemos que nós estamos aqui na reunião, nem a pessoa, nem ninguém, nem alguém que a queira bem, queira a sua recuperação, estão em contato conosco. Nós não temos a ponte. Nós temos o fluido cósmico universal, que nós podemos dizer que é o meio de contato espiritual. Lá na Gênesis, no capítulo 14, há uma explicação clara de como ocorre essa transmissão fluídica medicamentosa. Como se há visto, diz lá, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Ou seja, nosso corpo, nosso perispírito, o corpo espiritual, de que já falamos em outra reflexão, o corpo que pré-existe e continua existindo mesmo pós nosso desencarne. Então, que é de uma matéria que tem essenciada, uma matéria que nós não conhecemos, que é muito sutil. Então, este corpo físico que nós possuímos e o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, advém do fluido cósmico universal. Este fluido, então, será o veículo, porque ele é a origem de nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. Então, como é que a gente pode receber essas energias do passe, mesmo à distância? E aí entra esse papel importantíssimo que nós citamos da vontade, que Emmanuel vai dizer naquele trecho que já passamos. Se nós tivermos vontade, nós mobilizamos essas energias, que são conduzidas através do fluido cósmico que cerca tudo que existe. Aí imaginemos, essa energia está indo por este veículo chamado fluido cósmico universal e está direcionada para você. Mas imaginemos mais, que no momento que estamos na reunião lá, aqui na casa espírita, e estamos enviando essa energia para você, você não esteja conectado. Você esteja olhando TV, algum programa que não edifica em nada, o pensamento está distante, às vezes numa discussão, num momento não muito apropriado. O que vai acontecer? Nós vamos receber energia com capa de chuva, podemos dizer assim. É como se a energia chegasse lá, mas a gente rebatesse, não penetrasse neste campo do corpo perispiritual e do corpo físico, que é o objetivo. Daí a importância da ponte. Mesmo que a pessoa, digamos que a pessoa a que se direciona
a prece, este passe à distância através da prece feita aqui, dos pensamentos vinculados, da sintonia, imaginemos que seja para alguém que não esteja com condições psicológicas, seja alguém que esteja extremamente perturbado, psiquicamente ou espiritualmente. Mesmo assim, precisamos da ponte. Quem é que vai ser a ponte? Alguém que ama essa criatura, alguém que quer o bem dessa criatura, que se sensibilizou pela criatura, vai ser a ponte, vai estar lá firme naquele horário, fazendo a prece conosco, para através desta prece, conduzindo as energias através do fluido cósmico chegar na pessoa. Nós não podemos esquecer da importância da vontade. Muitas pessoas colocam o nome como se fosse uma receita qualquer. Eu jogo lá e alguém vai me enviar pronto, como se fosse uma espécie de internet. Mas mesmo a internet, ela só vai funcionar se eu ligar o aparelho. Eu tenho que ter a energia elétrica, eu tenho que ter o aparelho ligado. Nada funciona sem que tenha um fator de ligação. Então, meus queridos irmãos, o passe à distância funciona sim. E se nós estabelecermos a disciplina no momento deste passe, nós vamos receber essa energia fenomenal, que muitas vezes não é só nossa, dos passistas que estão enviando, mas também da equipe espiritual, que dá uma amplificada nessa qualidade e chega a cada um necessitado. Além do que, também temos o trabalho com as águas, que eu já falei várias vezes, que também é um fator muito rico, muito importante na terapêutica de todos nós. Então, nós vamos fazer um combinado. Vamos vincular nossos pensamentos. Nós temos 4 momentos importantes durante a semana que estamos buscando auxiliar a todos, frequentadores ou não frequentadores de nossa casa. Se você quer deixar seu nome, utilize o Facebook da casa, utilize os canais disponíveis e futuramente vamos estar deixando à disposição, estaremos deixando à disposição também esse telefone institucional para que a gente possa usar esse canal. Mas vamos fazer um combinado. Às segundas-feiras, às 19h15, às terças-feiras, às 20 horas, no sábado às 14 e no domingo às 18. Nesses 4 momentos, vinculemos nossos pensamentos numa junção enorme, numa grande reunião de radiações, para que os passes cheguem até você, até cada um que você deseja que chegue, para que a pessoa se sinta revigorada, reanimada, para que essa energia chegue lá e transforme, para que nós possamos a cada dia estarmos melhor. E é importante lembrar que essa é uma terapêutica. Além da vontade, lembremos do pensamento, a modificação das estações do pensamento. Se nós queremos a melhoria profunda, modifiquemos a teoria dos nossos pensamentos, o teor dos nossos pensamentos, para que o teor seja de qualidade também. E é por isso que, se somos muito dispersos, utilizemos esse momento para uma leitura edificante. Se o irmão não tem um livro, busque na internet. A sugestão são as obras da coletânea Caminho, Verdade e Vida, do Chico, onde tem o Vinha de Luz, mas Caminho, Verdade e Vida é uma obra magnífica. Então, utilizemos uma leitura breve do Evangelho. Se você não tem o Evangelho Espírita, utilize o Evangelho da Bíblia que você possua em casa, mas faça uma leitura edificante, uma leitura importante, o que faz com que você se concentre mais ainda. E aqueles que não estão em casa, estão sem um livro, vão na internet. Existe o Evangelho Online, que abre uma página ao acaso e nos auxilia naquela leitura. E vamos unindo pensamentos, aumentando essa corrente de energias e derramando este campo de bênçãos que a espiritualidade nos disponibiliza, basta que a gente vá até a fonte. Que Jesus, Mestre amigo, nos ilumine a cada dia, queridos irmãos.
nesta corrente que se amplia no bem, dos bons pensamentos e das boas vibrações, para que tudo ocorra com harmonia e paz. Paz e luz em nossos caminhos. Uma boa noite a todos.